ser ou não ser? Eis a questão. A famosa frase de Shakespeare da tragédia Hamlet costuma ser entendida como viver ou morrer, existir ou não existir. Mas se voltarmos em Parmênides, que postula os dois caminhos do pensar, o ser e o não ser, e pegarmos os estudos de Charles Kahn, que questiona a interpretação tradicional do verbo ser em grego, vemos que o buraco é bem mais embaixo. Nesse vídeo nós vamos tratar dos sentidos do verbo ser no grego arcaico e o novo sentido que surge no texto de Parmênides. No vídeo anterior sobre esse tema, a gente abordou o poema de Parmênides. Então, se você não assistiu, eu vou colocar aqui no card para você ver. Não esquece de olhar aqui na descrição do vídeo, que as fontes bibliográficas estão lá. Hoje em dia, há uma distinção bem estabelecida entre o ser de predicação e o ser de existência. O filósofo Stuart Mill foi um dos que contribuiu para tornar essa tese hegemônica. Ele critica os filósofos gregos e a metafísica que há ali, e afirma que o verbo ser foi usado por esses filósofos com um duplo sentido, predicação e existência. Essa duplicidade teria, segundo ele, enevoado a superfície da metafísica grega. A tese dicotômica de Mill foi embutida na lógica moderna e nas gramáticas descritivas do grego antigo, tornando-se assim a tese tradicional. No entanto, Charles Kahn mostra que essa tese está equivocada. Para início de conversa, ele fala que não são dois sentidos atribuídos ao verbo ser, mas sim pelo menos 6. Charles Kahn estuda nos textos antigos as ocorrências do verbo ser, para chegar no uso filosófico começado por Parmênides. Para essa pesquisa, eu usei o livro Sobre o Verbo Grego Ser e o Conceito de Ser, de Charles Kahn. É uma publicação feita pela editora da PUC-Rio, e nele contém traduções de grandes estudiosos, como Mauro Iglesias e Airley Franco. Para início de conversa, Charles Kahn afirma que não tem apenas 2 sentidos do verbo ser. No primeiro ensaio do livro, ele cita pelo menos 6. O sentido predicativo, o existencial, o veritativo, o sentido de identidade, o de durabilidade, o locativo e o locativo existencial. A dicotomia de Mill se refere a um suposto equívoco léxico que estaria presente na metafísica clássica. Como dissemos, o verbo ser teria para ele duplo sentido, assim como 2 formas sintáticas equivalentes. O sentido existencial seria formulado numa construção absoluta e o sentido predicativo numa construção de cópula ou numa estrutura predicativa. O que tem de anacrônico na tese de Stuart Mill em relação aos gregos é que Stuart Mill relaciona o verbo ser na sua construção absoluta ao sentido existencial com exclusividade. Outro erro da tese de Charles Kahn seria que ele correlaciona a distinção semântica com a distinção sintática. Isso quer dizer correlacionar a antítese existência e essência com as 2 diferentes formulações, a absoluta ou completa e a incompleta ou a cópula. É como se ele confundisse essas 2 distinções, a distinção semântica e a distinção sintática. Ele considera como se elas fossem equivalentes. Quando muda o sentido, muda a formulação. E não é isso que ocorre na língua grega. Essa tese nos leva a concluir que o sentido primordial do verbo ser seria existir, ou o sentido existencial. Charles Kahn pontua que estamos projetando a nossa visão moderna em cima dos gregos, se adotarmos essa tese como verdadeira. Ele explica que o conceito de existência só começa a ser um conceito destacado e dotado de grande abstração lá pela Idade Média. Os gregos não tinham essa noção de existência como temos hoje em dia. Segundo Kahn, a maneira como os gregos pensam existência é a seguinte: algo existe, algo do qual podemos falar acerca de, e que pode ser verdadeiro ou falso. Ou seja, quando enunciamos de forma declarativa, pressupomos tanto a existência do sujeito quanto a veracidade do predicado. O uso predicativo seria, portanto, mais fundamental e carregaria com ele sempre uma pretensão de verdade.
Kant chega assim no termo predicativo veritativo. Portanto, do uso veritativo predicativo pode-se chegar ao existencial, mas o mesmo não acontece quando partimos do existencial. O uso veritativo constrói-se da seguinte maneira: é verdade que, ao enunciarmos, afirmamos o que é, ou seja, o discurso verdadeiro é aquele que coincide com os fatos como são ou as coisas como são. Ser é ser o caso ou ser assim. Se interpretarmos o ser de Parmênides com o sentido de afirmação dos fatos, ou seja, ser o caso, ser assim, ser verdade, então a tese de Mill de que Parmênides teria confundido os sentidos existencial e predicativo ao usar o verbo ser está evidentemente errada. Segundo Kant, tanto o uso existencial quanto o predicativo são casos de um outro uso, que é o uso veritativo. Esse uso veritativo afirma ou nega algo. É um uso que exprime a falsidade e a verdade. O uso do verbo ser, em sua formulação absoluta e com sentido veritativo, é um dos usos mais antigos do verbo ser, segundo Charles Kant. Kant desconstrói a tese de Stuart Mill, argumentando que há muitos sentidos atribuídos ao verbo ser. Ele dá razões linguísticas, históricas e filosóficas para sustentar sua tese, que é uma verdadeira revolução copernicana na maneira de ler os gregos. Do ponto de vista histórico, o uso absoluto do verbo ser com sentido existencial só passa a existir tardiamente na cultura da Grécia Antiga, lá para o século V antes da Era Comum. E mesmo assim, é usado num momento muito específico, quando os pensadores questionam acerca da existência dos deuses. É o chamado existencial puro. Há várias razões linguísticas para o veritativo predicativo ser considerado o uso primordial. Mas a mais forte delas me parece ser a de que, a partir do veritativo, chegamos no existencial e no predicativo, assim como, a partir do predicativo, chegamos no existencial e no veritativo. Mas, partindo do existencial, ficamos apenas nele. Já do ponto de vista filosófico, Kant argumenta que não faz sentido pegar os termos em grego toon e einai, que são formulações absolutas do verbo ser, e atribuir a eles o sentido existencial. Ele demonstra isso analisando trechos do poema de Parmênides e trechos da obra de Platão em que são apresentadas a hipótese das formas. Kant analisa também trechos de Platão em que ele aborda a questão do não ser. Segundo ele, em ambos os pensadores vemos com clareza que o sentido atribuído ao verbo ser, mesmo nas formulações absolutas, é o veritativo. Além disso, Kant salienta que, longe de ter sido uma confusão para os gregos lidarem com tantos sentidos do verbo ser assim, pelo contrário, essa pluralidade de sentidos atribuídos ao verbo ser no grego antigo foi o que possibilitou que a filosofia criasse um conceito tão rico que passou a ser usado a partir de então. Contra aqueles que argumentam que o termo esti em grego, um outro caso do verbo ser, deva ser interpretado como existir no poema de Parmênides, Kant afirma que este é justamente o objeto da busca do filósofo, o objeto do conhecimento, ou seja, a verdade. Aqui a verdade é concebida tanto quanto objeto, quanto como conteúdo da revelação da deusa. A verdade é considerada resultado e também caminho. O postulado inicial de Parmênides, segundo Kant, isso é o caso. Há uma pretensão de realidade para o objeto do conhecimento do discurso. Mas no que consiste essa realidade? É importante salientar que desconsiderar o uso existencial como sendo primordial aqui nesse caso não quer dizer excluir por total o sentido existencial. O sentido existencial está sim presente no grego antigo, mas é um sentido secundário. Além disso, como mostra Kant, ao ler Parmênides ou Platão, vemos que não é o que existe que está em jogo, mas sim o que é verdade, o que é real.
A interpretação veritativa do verbo ser no grego antigo, feita por Charles Kahn, garante duas coisas. Por um lado, está muito próxima do uso corriqueiro do verbo ser com sentido de verdade, que seria traduzido como é assim ou é verdade. Além disso, torna o dito parmenídico filosoficamente impecável. Cito Charles Kahn. Tanto a verdade quanto o conhecimento necessariamente referem-se a alguma realidade, a algum fato objetivo, a alguma coisa que é. Nos próximos vídeos a gente vai continuar essa pesquisa e vai ver de maneira mais aprofundada essa dinâmica que vai dos usos corriqueiros do verbo ser ao uso técnico ou filosófico. Além disso, tem muita coisa de mitologia grega saindo aí, hein? Então se inscreve, dá o like, deixa nos comentários qual assunto da Grécia Antiga você quer aprender e compartilha.